Fala galera, que eu vim. Hoje eu vou falar um pouco sobre o primeiro jogo da Euro 2020, que está sendo feito em 2021. Antes disso, eu gostaria de pedir para vocês deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo que ajuda bastante no começo do canal. E logo no começo logo na abertura já dá pra perceber um clima bem de Euro mesmo, parecia até um clima de Copa do Mundo, uma abertura fantástica, né? Os principais cantores da Europa foram lá, o mosaico, tudo, e despertou uma ansiedade enorme pelo jogo, né? Pelo começo do jogo, e logo nesse início do jogo, nos primeiros 10 minutos, primeiros 15 minutos, já dava pra ver a tônica do jogo, né? Como o jogo seria, qual seria o ritmo e qual seria a estratégia dos dois times. A Itália, podemos ver uma Itália tentando dominar o jogo a partir da posse, bem característico do trabalho do Mancini, que inclusive é o 28º jogo dele sem perder à frente da Itália, seguidos, 28 jogos seguidos sem perder. É um feito bem grande, ainda mais por pegar uma Itália desmontada. Logo no começo já deu para ver a Itália procurando conectar seus setores através da posse, um jogo de mais paciência, né, com a bola no ataque, com o Jorginho e o Locatelli sendo bem influentes nessa circulação. E logo mais eu falo deles. Do outro lado, vimos uma Turquia bem abaixo do esperado. A Turquia não é um time que apresenta um excelente futebol, mas entregava resultado nas eliminatórias, e foi por isso que chamou a atenção de muita gente, apesar de alguns destaques. Esses destaques não conseguiram jogar hoje, por aqui o Mas não foi acionado em condições boas, condições favoráveis para superar os zagueiros, e o Çalhanoğlu pouco pegou na bola, não conseguiu desequilibrar o jogo a favor da Turquia, até porque a Itália, eu acredito que isso não foi só desmérito da Turquia, foi muito mérito da Itália, principalmente na pressão pós-perda, uma pressão muito forte, e permitiu que a Itália conseguisse ditar o ritmo do jogo e dominar praticamente todas as ações sem muita dificuldade. E acabou que o desfalque do Verratti não estava 100%, né? O Verratti que sofre muito de lesões. Seu desfalque acabou abrindo vaga, abrindo espaço para uma grande exibição do Locatelli, né? Sendo esse primeiro homem ao lado do Jorginho, né? Não exatamente o primeiro homem, mas muitas vezes distribuindo ali, dividindo a distribuição da posse, o Jorginho mais pelo lado direito, o Locatelli um pouco mais pelo lado esquerdo. Os dois sendo responsáveis por acionar os companheiros de frente em condições favoráveis para desequilibrar, que são os jogadores os melhores jogadores do jogo, podemos dizer assim, Insigne, Berardi, Immobile, então, e Barella, inclusive, que foi bem importante eu já vou falar um pouco mais sobre a função dele no jogo. Então essa é a função do Jorginho e do Locatelli, basicamente. Num time que tem a posse de bola, eles conseguem tocar bastante na bola e naturalmente são os jogadores que mais participam do jogo e conseguem ser influentes nessa construção, né? Para fazer a bola chegar no setor de frente, dois passadores fenomenais com uma visão de jogo absurda, facilitam demais. Então, ao decorrer do jogo, já era possível notar a Turquia sendo empurrada para trás, sem muitas perspectivas de melhora, né, digamos assim, justamente por não conseguir acionar o Burak Yılmaz, tendo muita dificuldade para fugir da pressão da Itália e fugir dessa rede, podemos dizer assim, que a Itália fazia, sem deixar a Turquia sair. A Turquia também não tinha muitas válvulas de escape. O Karaman, que naturalmente seria essa opção, estava voltando para marcar o Spinazzola e acabava deixando a Turquia bem vulnerável assim nas transições. Logo nas escalações a gente já pode ver, eu já falei um pouco do Locatelli e do Jorginho, mas a gente pode ver uma Itália com Bonucci, Chiellini, o Bastoni poderia estar aí, mas não acho tão absurdo que ele com o Spinazzola como lateral esquerdo, jogando praticamente como um ala, Insigne sendo o ponto que corta para dentro, muitas vezes conduzindo ela, procurando a presença do Immobile para fazer o pivô ou até mesmo para finalizar. Berardi com liberdade total na ponta direita, o Barella sendo um meio-campista à frente dos dois volantes que condicionavam a saída de bola. Então o Barella era o responsável por receber essa bola, girar entre as linhas e achar os companheiros de frente, muitas vezes servindo já para uma finalização. E o Florenzi ficando mais atrás nessa saída de bola, né? Sendo esse terceiro homem, facilitando a progressão dos zagueiros, principalmente do Chiellini com a bola, gerando superioridades numéricas, digamos assim. Eu vou falar um pouco delas agora. Como eu falei,
o time estava bem definido, Spinazzola ocupando bastante o corredor esquerdo. No corredor direito, muitas vezes o Berardi, mas com liberdade total para ocupar entrelinhas nas costas dos volantes e gerando uma sobrecarga no Yokuşlu. O Yokuşlu, que foi uma peça importante na Turquia, apesar de sofrer bastante. Ele teve um total de 11 ações defensivas no jogo, desarmes, interceptações. Então, foi um jogador importante, mas que acabava sendo utilizado, acabou tendo seu setor vulnerável, digamos assim, uma sobrecarga exagerada para cima dele, muitos jogadores italianos, ele não conseguia, claro, defender tudo. Então ele tendia a ocupar mais o lado esquerdo, que era o lado mais forte, dificultando um pouco o Insigne, as jogadas do Insigne, e acabava liberando espaço pelo lado direito, que muitas vezes o Barella ou o Berardi entravam por ali, e acabava gerando um efeito dominó, gerando vários efeitos dominó no jogo. A movimentação desses jogadores da Itália, né, desencadeavam efeitos dominós, que tem alguns que eu posso citar aqui, como o Karaman, o meia-direita da Turquia, não sabia muito o que fazer quando o Locatelli vinha fazendo uma nova função, e quando o Spinazzola subia para ficar mais espetado lá como um ponta, o Locatelli fazia esse papel de lateral esquerdo, um papel de lateral esquerdo não, um papel de volante que lateralizava para receber essa bola em um espaço, receber essa bola em um espaço mais livre, né, com mais opções de passe, até podendo acionar o Spinazzola, podendo acionar, fazer um lançamento, uma inversão de jogo para o Berardi, acionar o Barella em condições boas, o Immobile, o Insigne se apresentando também. Então o Locatelli lateralizava e gerava uma dúvida no Karaman. Como vocês estão vendo aí, o Karaman tinha que marcar o Spinazzola, que era o movimento natural dele, ou o Locatelli. Se ele marcasse o Spinazzola, o Locatelli acabava livre, o Locatelli livre consegue achar passes que furam as linhas e isso é imparável, né? Não tem como deixar o Locatelli livre. Aí, quando ele vinha marcar o Locatelli, o Spinazzola acabava solto e Spinazzola em si acabava gerando uma vantagem no Celik. E isso foi um fator destrutivo, assim, digamos assim, na Turquia. O treinador não soube como solucionar esse problema. Então, através desses efeitos dominós que eu falei, a Itália conseguia gerar um desequilíbrio muito grande e os jogadores eram tecnicamente melhores. Isso acabava gerando muito jogo para a Itália e dificultava muito a vida da Turquia, que não pôde fazer muita coisa. Os gols saíram, a maioria dos jogadas perigosos da Itália surgiram nessas dúvidas, nessas confusões, na marcação turca, e muito mérito do Mancini, que conseguiu aproveitar muito bem os espaços, instruiu os jogadores muito bem. Enfim, uma grande vitória da Itália em casa, né? Podemos dizer assim, não era em casa oficialmente, mas estava jogando na Itália, no Estádio Olímpico de Roma. E a Turquia, pelo contrário, fez um jogo abaixo do que vinha fazendo nas eliminatórias, que já não fazia um jogo brilhante, digamos assim, não era um time que joga para frente, mas garante resultados. A Turquia era um time de resultados e hoje não conseguiu mostrar isso nem um pouco e acaba ficando meio enrascada no grupo, apesar da derrota para a Itália ser algo natural. Provavelmente a Suíça vai vencer o País de Gales amanhã e aí acaba a Suíça despachando um pouco na frente, né, largando um pouco na frente junto com a Itália e complicando um pouco a vida da Turquia. Mas está tudo em aberto ainda, a primeira rodada da Euro, uma Euro que promete muito, como eu já falei no primeiro vídeo, se você não viu, vê lá. Então é isso, um grande jogo, um grande domínio da Itália. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, gostaria de ouvir o comentário de vocês. É isso, valeu!